Abacuque capítulo 2, os versos 1 a 4. Abra a sua Bíblia nesse texto, o seu tablet, enfim, onde você tiver aí a palavra de Deus, e acompanhe a leitura que vamos fazer desse texto. Diz assim Abacuque: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos ler juntos esse verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Até o verso número 4. Meus irmãos, desiludido, o profeta Abacuque se queixa por não entender por que Deus tolera a violência, a maldade e a injustiça. Preste atenção, porque o profeta inicia lá no primeiro capítulo falando sobre estas situações vividas dentro do povo de Deus. Dentro do povo de Deus. E o que está por trás de todo esse questionamento é essa pergunta: será que Deus não se importa com a presença do mal e da maldade no mundo? Abacuque capítulo 1, mantenha aí a sua Bíblia aberta e acompanhe. O profeta diz: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por causa ou por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Notem, portanto, as expressões dele. Ele fala em maldade, violência e injustiça sendo experimentada dentro do povo de Deus. Ele leva então a Deus a sua questão, o seu dilema, a sua crise, podemos dizer assim, e vamos ver qual é a resposta que Deus dá. Primeira observação que a gente logo faz é esta: aqui trata-se de um profeta, de um homem de Deus, chamado por Deus, que vive e vê, ele usa essa expressão, não é? Até quando me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, e vê essas coisas acontecerem dentro da comunidade do povo de Deus. Ele, como profeta, ao ver isso, entra em profunda crise e pergunta a Deus, faz o seu questionamento, mas obtém a resposta. Deus nunca deixa os nossos questionamentos sem resposta. Ele nunca deixa as nossas orações sem resposta.
E sempre nos responderá. Claro que nós precisamos estar prontos a ouvir a resposta dos lábios do Senhor. E nem sempre será a resposta que queremos. Nós nos lembramos de João Batista, Mateus capítulo 11, versículo 4. A Bíblia começa a dizer que João Batista, ouvindo no cárcere, na prisão, acerca das obras que Jesus fazia, ele entra em crise. Ele entra em crise. E ele começa então a perguntar, e a resposta que Jesus dá a João Batista não é a resposta que ele queria ouvir. A resposta que ele queria ouvir talvez fosse esta: que Deus o tiraria, ou Jesus o libertaria do cárcere, da prisão. Que Jesus honraria a sua função como precursor do Messias. Mas a resposta que ele ouve é uma resposta talvez até um pouco dura no primeiro momento, porque Jesus simplesmente diz: ide, dizei a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos. Os pobres é anunciado o Evangelho. Então Jesus não fala do que ele está fazendo contra o mal, mas Jesus fala do que ele está fazendo de bem, na manifestação da sua graça. E essa não era a resposta que João queria. Então, às vezes, Deus não vai nos trazer uma resposta que a gente queria ouvir, mas Ele sempre nos dará uma resposta. E a resposta de Deus será sempre a melhor. Não podemos duvidar. Mas Deus responde a Abacuque. O que é que Deus nos traz, ou que esse texto nos traz acerca da resposta de Deus? A primeira delas é esta: toda maldade tem consequências. Toda maldade tem consequências. Alguns dias atrás assistimos aqui juntos, o que chamamos de Cine Graça. Assistimos o filme A Cabana. Fizemos uma reflexão teológica a partir das expressões daquele filme. Vocês vão se lembrar que em um certo momento que Deus diz àquele homem sofrido, perder a sua filhinha, e que agora era chamado a perdoar. Ele diz: mas vai ficar tudo assim mesmo? Tudo que foi feito de ruim? E Deus responde: não há mal sem consequências. O que o texto aqui nos traz, de Abacuque, versos 5 a 11, é a palavra de Deus a Abacuque: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. E Deus então começa, a partir do verso 6 em diante, ele começa então a descrever o uso que ele fará da Babilônia para castigar ou para disciplinar o seu povo. Aquilo que Abacuque questionara, perguntara sobre violência, maldade, injustiça praticada ali no meio do povo de Judá, Deus diz: vou enviar a Babilônia, vou usar a Babilônia como instrumento para disciplinar estas coisas que você está dizendo. E o que nós aprendemos é exatamente isto. Toda maldade tem consequências. Não há maldade que não seja tratada por Deus. Essa grande lição que aprendemos aqui quando Abacuque fica em crise,
crise semelhante àquela de Asaf, capítulo 73, ou Salmo 73, quando ele diz: até quando vou ver a prosperidade dos ímpios? Ele chega a dizer: os ímpios não são como os demais homens, não padecem as mesmas coisas. Esta é a primeira resposta de Deus à presença do mal ou da maldade no mundo. A segunda parte da resposta de Deus é essa aqui: há um tempo determinado para que os frutos da maldade sejam sazonados, que eles amadureçam. Interessante isso, quando eu fiquei refletindo sobre esta expressão, quando Deus diz assim no verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Tem um tempo determinado. E quando eu fiquei observando isto, eu percebi pelo texto que ainda não chegara o tempo, ali em Abacuque, não chegou o tempo ainda certo. Há um tempo certo, mas por quê? Fiquei me perguntando, Deus não age imediatamente ou não agiu imediatamente diante da oração do seu profeta? A conclusão que cheguei é, primeiro, que há um tempo de oportunidade de arrependimento. E talvez no coração da gente venha aquela pergunta: mas tempo? Um outro filme que nós também já tivemos oportunidade de refletir sobre ele, O Quarto de Guerra, não é? Quando a esposa conversa, Elizabeth conversa com aquela senhora que estava discipulando sobre o perdão que ela precisava dar ao seu esposo. Ela disse: eu não sei se ele merece ser perdoado. E a senhora Clara diz: então é porque ele precisa de graça. E o que ela diz é profundo, interessante, chocante. Eu não sei se ele merece graça. E Dona Clara imediatamente pergunta a Elizabeth: e você merece graça? E ela se cala. Meus amados irmãos, talvez venha no nosso coração a pergunta, quando nós olhamos tudo isso que Abacuque fala: violência, maldade, injustiça, mas tempo para arrependimento? Como assim? 2 Pedro 3, 4, 9. A pergunta: onde está a promessa da sua vinda? Deus responde através de Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O tempo, então, determinado é para isso. É oportunidade de arrependimento e de manifestação da misericórdia de Deus. Abacuque capítulo 3, versos 1 a 4, o próprio Abacuque vai reconhecer isso na sua oração, quando ele então diz assim:
Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque foi curado. Quando ouviu de Deus que ainda não era o tempo, ele entendeu que não era chegado o tempo, porque ainda era tempo da misericórdia. E aqueles que agiam com maldade, injustiça e violência, eles também deveriam ter oportunidade de arrependimento. Mas também há um tempo determinado para que nós possamos aprender a esperar no Senhor. Porque nós queremos sempre as coisas no nosso tempo. Nós queremos tudo do nosso jeito. Tem que ser agora, Senhor. Mas Deus está dizendo, espera-o. Olha o verso 3, o que diz. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Espera-o. O salmista diz, espera no Senhor, tem bom ânimo, anime-te o teu coração, espera, pois, no Senhor. Este tempo é um tempo para aprendermos a esperar no Senhor e a entendermos que nossas vidas precisam estar nas mãos dele. Mas o que esse texto me mostra de forma muito clara é esta expressão, cumprirá sem falta. Ou seja, o tratamento que Deus vai dar àquela violência, aquela maldade e aquela injustiça de que fala o profeta, será tratada no seu tempo. Se cumprirá, sem falta, nós podemos ter a certeza. Não há nada que fique fora do controle de Deus. Terceira verdade desse texto. Isso me chama sempre muita atenção. Que a maldade do outro não deve mudar você. Não pode nos mudar. O profeta, ao começar a questionar a injustiça, a maldade, a violência, ele quase chega a querer imitar até aqueles. Asaf diz isso. Enquanto eu comecei a olhar essas coisas, os meus pés quase resvalaram. Eu quase escorreguei. E ele diz assim, eu tinha inveja dos impiedosos. Que coisa triste. Que coisa triste é que o salmista chegou a ter inveja dos que praticavam a maldade, porque achou que estas coisas ficavam sem tratamento. Eis o soberbo, diz o verso 4 e 5. A sua alma não é reta nele. E agora percebam a adversativa divina. Mas o justo viverá pela sua fé. O que Deus está dizendo para Abacuque é o seguinte. Abacuque, há um tempo determinado. Não é agora. Espera. Descansa no Senhor. Agora perceba uma coisa, Abacuque. O soberbo que não se arrepender, no tempo que eu estou dando, a alma dele não é reta. Mas você continue a viver pela sua fé. Não tenha inveja dele. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 21, ele diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.
Meus amados irmãos, o que percebo muitas vezes é que na experiência de enfrentarmos situações como essas, de injustiça, de maldade e de violência, nós começamos a achar que se a pessoa não está sendo tratada, se aquela maldade não está sendo tratada, nós podemos então fazer o mesmo. Começamos a imitar. A Bíblia nos manda não nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Manter a nossa alma reta, manter o nosso espírito puro, limpo, não contaminado, submisso a Deus. E na esperança, ou na espera do tempo certo de Deus. Quarto lugar, o que aprendo aqui com esse texto é que a vida alegre pela fé independe da presença do mal no mundo. Isso está expresso de forma maravilhosa neste final de capítulo 3 do livro de Abacuque. A partir do verso 16, ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia de angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Eu me alegrarei no Senhor, ainda que, meus amados irmãos, que enorme desafio é esse. Final do ano passado, nós tivemos aqui a Solange, não é? Nossa parente lá de Vila Velha. A Solange que vive há 16 anos, não é? Naquela experiência da enfermidade, não é? Como é que chama a enfermidade dela? Esclerose múltipla, não é? 16 anos enfrentando isso. E nós temos acompanhado, claro, a vida da Solange nesse tempo, esposa do Eliseu, irmão da Débora. E vocês se lembram do que ela nos disse aqui? Seja um adorador incondicional. Porque ela aprendeu que mesmo na esclerose múltipla, uma doença sem cura, uma doença que trouxe a ela limitações enormes, mas ela aprendeu essa grande lição que passou para nós. Seja um adorador incondicional. É o que Abacuque diz aqui. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, eu aprendi com este texto que a alegria retroalimenta a esperança. Nós muitas vezes estamos desesperançados. Cantemos um hino, alegremos-nos no Senhor, porque esta alegria do Senhor vai ser, como diz Neemias, a nossa força. Vai alimentar a nossa esperança. Eu gosto de uma expressão de Indira Gandhi. Ela disse uma certa ocasião, reclamava porque não tinha sapatos
até que encontrei alguém que não tinha pés. Às vezes a gente reclama por tão pouca coisa. E começamos a reclamar de Deus. E aí a gente encontra pessoas como Solange, nos ensinando preciosa lição de sermos adoradores incondicionais, adoradores alegres. E o que o texto diz é que Deus fortalece. Veja o verso 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça. Expressão que Davi usou em 2 Samuel 22:34. Ele me faz andar com passos ligeiros como a corça. É a expressão que é usada ali. E também repetida no Salmo 18, verso 32. Vale a pena viver a vida alegre pela fé, que não olha as circunstâncias, no sentido de não deixar com que as circunstâncias prejudiquem a fé e a confiança no Senhor. A tradução da Bíblia, a Mensagem, diz assim: o governo do Senhor será vencedor. Sinto-me fortalecido e encorajado. Corro como um servo e me sinto o rei do mundo. A vida alegre pela fé, que independe da presença do mal e da maldade no mundo. Ela é que nos fará vencedores. Amém? Meus amados irmãos, a resposta de Deus à maldade no mundo é esta: toda maldade tem consequências. Creiamos nisto. Há um tempo determinado para que os frutos da maldade amadureçam. A maldade do outro não pode mudar o meu coração e a minha fidelidade a Deus. E a vida alegre pela fé independe da presença do mal. Por isso, sejamos adoradores incondicionais. Ouça e siga a resposta de Deus à maldade do mundo. É assim que nós vamos enfrentar todos os desafios que chegam até nós todos os dias. Que o Senhor mesmo nos abençoe. Amém.